Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, aqui hoje a gente vai continuar o nosso material de geografia, caderno 4, agora com o módulo 15, tá, de geografia, para que vocês possam me acompanhar. Peguem um caderno de vocês para fazerem anotações e também, obviamente, o caderno 4, né, o livro de vocês, para que ao longo da aula vocês possam ir grifando, observando algumas coisas que vão aparecendo no material, tá ok? Então pega aí seu material, abre lá no módulo 15, onde a gente vai falar sobre o Complexo Centro-Sul, página 212, tá ok? Turma do 7º ano, página 212, caderno 4, módulo 15, o Complexo Centro-Sul, tá ok? Então vamos lá. Ó, preparei um slide para vocês. Na última aula a gente falou sobre o que? Nós falamos sobre a atual divisão regional do IBGE. Vocês viram que houve algumas mudanças aqui, principalmente nessa região aqui, ó, Roraima, Amapá, tá? A gente observou que houveram algumas mudanças ao longo dos anos, né? Tipicamente a gente estudou isso no módulo 14. Houve aqui uma mudança específica também com o surgimento do estado do Tocantins, tá ok? Com essa separação aqui também, que é uma mudança bem jovem, digamos assim, tá? A presença também de quê? De Fernando de Noronha aqui também, ó, Pernambuco. O que a gente pode observar na legenda? Brasil, atual divisão regional do IBGE. É essa atual divisão, tá? Com esses estados, com essa configuração aqui que a gente observa. Porém, a gente está estudando outro tipo de divisão, que no caso é a divisão aí do Brasil em complexos regionais. Quantos complexos regionais nós temos aqui, pessoal? No caso, temos aqui 1, 2 e 3, tá? A gente vai começar a estudar por esse aqui. A gente vai começar a estudar por essa região aqui, mais sul e sudeste, pegando um pouco do centro. Por isso que tem o nome Centro-Sul, tá ok? Tem até um formato que inclusive eu brinquei com vocês na última aula, parece uma águia, não é isso? Então, essa aqui vai ser a primeira região que a gente vai começar a estudar, tá? O módulo 15 trata disso, dessas características do Complexo Regional Centro-Sul. Posteriormente a gente vai estudar o que? O Nordeste, tá? E aí por último a gente vai estudar a Amazônia, tá ok? Por último a gente estuda aqui as configurações daí da Amazônia, as características, tá certo? Vou colocar aqui o terceiro. Se vocês observarem de imediato, o estado do Maranhão tá onde? O estado do Maranhão tá aparecendo nas duas. Por que será que o estado do Maranhão está aparecendo nas duas? Vamos aguardar então até o momento que a gente for estudar sobre o Nordeste e Amazônia, tá? Deixei aqui só para vocês ficarem na vontade de tentar descobrir o porquê, tá bom? Desse fator. Por que que nós estamos estudando? Aliás, por que que nós vamos estudar aí a presença, por exemplo, do estado do Maranhão, a divisão do estado do Maranhão para os dois complexos, tanto a Amazônia como também Nordeste, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui o slide. Nós temos aí, ó, Complexo Centro-Sul, módulo 15, página 212, tá? Caderno 4. Eu fiz algumas observações aqui. Seguinte, ó, os critérios geoeconômicos adotados para definir os complexos regionais se referem aos fatores socioeconômicos. Opa, socioeconômicos, aqui tem dois termos: sócio, sociedade, de social, tá? De fatores relacionados a isso, e econômicos, que também já é outro fator, tá? Relacionado à economia, a capacidade econômica da região, influenciados por fatores geográficos, como a alta concentração de cargas de importação e exportação em determinadas áreas. Vocês vão ver que o Complexo Centro-Sul ele é extremamente urbanizado,
certo? Inclusive eu coloquei essas características aqui embaixo, ó. Diz o seguinte: caracteriza-se pela elevada concentração industrial. Obviamente, se é elevada concentração industrial, eu posso dizer que é altamente desenvolvido. Ok, essa área aqui, esse complexo Centro-Sul é altamente desenvolvido, porque só uma região altamente desenvolvida com uma carga muito boa de tecnologia poderia virar uma referência no país como uma região, tá? Como uma região de concentração industrial, como é o Centro-Sul. Porque se a gente observar o Centro-Sul, voltando aqui ao slide anterior, nós temos o que aqui no Centro-Sul? Pegando como exemplo o mapa da atual divisão do regional do IBGE. Nós temos aqui o que? Nós temos o Paraná, tá? Nós temos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, certo? Nós temos aqui o que? Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, um pouco aqui do Mato Grosso, tá? Distrito Federal também entra. Ou seja, pessoal, olha o quanto de estados do Brasil altamente industrializados, altamente urbanizados, evoluídos, desenvolvidos, não que os outros não sejam, mas é uma característica marcante desses estados. Isso dá o quê? Dá, obviamente, essa presença de um desenvolvimento, né, tecnológico muito marcante, uma concentração industrial também muito marcante. Ok? Deixa eu pegar outra canetinha aqui. Eu vou colocar uma canetinha verde para dar uma diferenciação, tá bom? Desenvolvimento tecnológico, tá ok? E pela agropecuária moderna, sendo também a região mais populosa. Por que é a região mais populosa? Porque se vocês observarem, nós temos aqui grandes cidades, enormes cidades aqui. E vocês vão observar outra coisa, o litoral. Se a gente pegar aqui a maior densidade populacional, colocar assim, ó, populacional, vocês vão observar o que? O número de habitantes no Brasil, ele é maior na região litorânea, devido ao período colonial, devido às primeiras regiões mais desenvolvidas, primeiras regiões que passaram pelo processo de urbanização. Então, obviamente, a densidade populacional, ou seja, o número de habitantes nessa região, ela é maior, tá? E como o Complexo Centro-Sul pega bastante esse litoral, é algo compreensível que seja também a região mais populosa e mais urbanizada do país. Questão de prova, viu? Qual é dos 3 complexos regionais aquele que apresenta maior concentração industrial, agropecuária moderna, região mais populosa e urbanizada do país? O que? Centro-Sul, tá? Olha outro fator aqui, muito negativo, inclusive, sua cobertura vegetal original foi devastada pela ação antrópica, restando atualmente uma pequena porcentagem de áreas cobertas por vegetação nativa. O que é ação antrópica, professora? Ação humana, tá? Seres humanos foram lá e derrubaram as árvores, a vegetação. Olha como era, por exemplo, aqui a Mata Atlântica, nessa região. Olha a cobertura original. Tá pegando região sul, região sudeste também, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro. Olha aqui essa cobertura original. Olha aqui uma previsão, tá? Obviamente pode ter havido aqui já uma atualização, pode ser menor que isso, ou podem ter aqui feito um replantio e aumentado um pouco, tá? Eu já vi, por exemplo, em alguns locais como 14% e não 7%, mas de fato houve uma redução muito significativa. Olha o quanto impactou a mudança, tá, da cobertura da vegetação dessa região. Por quê? Por que que a gente pode observar isso? Porque houve um processo de quê? De
Urbanização, muito elevado. Urbanização. Houve um processo lá desde o período colonial de quê? De exploração dessa madeira, né? Ou seja, extrativismo. Lembra que a gente já estudou isso? Extrativismo é o ato de extrair da natureza e não replantar e não repor, tá? Porque se repor, a gente chamaria de silvicultura, ou então planejamento ou plantio planejado, no caso para fornecer madeira para a indústria, se faz um processo de silvicultura e não extrativismo, porque o extrativismo só vai lá e extrai da natureza. E o que sobra é isso aí, ó, pouca vegetação, tá? Restante, remanescente, que sobrou de todo esse processo da ação humana de retirada dessa madeira, dessa vegetação. Tá bom? Agora a gente vai estudar aqui um pouco sobre o clima do Centro-Sul, onde a gente pode observar que existe aqui o tropical de altitude, subtropical e tropical úmido. Então isso aqui também é questão de prova acerca do clima, tá, do Centro-Sul. Quais são, né? Quais são? Ou qual é o que predomina na região de Rio Grande do Sul, por exemplo, na região do Paraná, na região de São Paulo. Vocês vão observar aqui que nós temos 4, no caso tropical, tropical de altitude, subtropical e tropical úmido, tá? Onde a gente pode observar altitudes também diferentes. Isso a gente também vai estudar de acordo com o que eu for passando para vocês. Essa questão do clima vocês podem observar melhor, inclusive tem uma atividade sobre isso na página 215, tá bom? Então vamos lá, abram a página 215 do livro de vocês para fazer aqui algumas observações acerca do clima, tá bom? O clima do Centro-Sul, ele sofre influência de diversos fatores, como a altitude do relevo, uma coisa que a gente já estudou isso aqui no 6º ano. Quais são os fatores que influenciam o clima? Aí um deles é altitude, o outro é maritimidade, o outro é continentalidade, certo? O relevo, a altitude do relevo é o que? A altura, obviamente, desse relevo. A gente também já estudou sobre o relevo. O que é relevo? O relevo é a configuração daquele terreno, daquela área que eu estou observando. É uma planície? É um planalto? É uma depressão relativa ou absoluta? É um planalto, né? Já falei aqui para vocês. É uma montanha? É uma cordilheira, né? Enfim. Então existe aí essa explicação, inclusive também essa citação desse texto, tá, pessoal? Na página 215. Que diz o seguinte, que determina a variação de temperatura de um ponto para outro. A posição geográfica com parte do território na zona intertropical, ao norte do Trópico de Capricórnio, e parte na zona temperada sul, como os estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Além da parte sul do estado de São Paulo, a ação das massas de ar quente, outra presença aqui de outro fator, ó, massa de ar quente e fria, que desencadeia variações de temperatura e precipitação. Precipitação é chuva, tá, pessoal? Então eu tenho aqui fatores climáticos que influenciam nesse clima, obviamente, como altitude, massa de ar, além de ele estar dentro de uma parte dentro da zona intertropical, intertropical, e outra parte dessa mesma região Centro-Sul, lá no que? Na zona temperada do Sul. Professora, como é que é isso? Gente, o nosso planeta, esse planetinha redondinho, perfeito, que eu acabei de desenhar para vocês, ele é, obviamente, dividido em algumas zonas. 1, 2, 3, 4. São 5 zonas ao todo. Deixa eu colocar um aqui. Pronto. Deixa eu ver.
Uma, duas, três, quatro, 5 zonas. Ótimo. A primeira zona é a zona polar do que? Do norte. Ok? Zona polar do norte. Pode ser chamada assim, zona polar do Ártico norte. Zona temperada do norte, que é essa aqui do meio, depois. Zona temperada do norte. Aqui no meio, onde pega mais incidência solar, essa região aqui onde pega mais sol, mais quente, inclusive o Brasil tá cerca de 95% mais ou menos dentro dessa zona, é a zona intertropical. Por que intertropical? Porque aqui a gente tem o trópico de Capricórnio e aqui a gente tem o trópico de quê? De Câncer, certo? A gente tem o trópico de Capricórnio e de Câncer. E o que que acontece? Existe aqui, nessa região, trópico de Capricórnio aqui embaixo, existe aqui o que? O Brasil. O Brasil tá nessa região aqui, pegando sol com força, tá, pessoal? Pegando muita incidência solar. E, obviamente, essa região aqui, da zona intertropical, onde tá pegando mais sol, onde tá pegando mais calor, ela é mais quente, tá? Então, quando se aproxima mais do Polo Sul, que no caso é aqui, ó, zona polar do Sul, essa região aqui da zona polar do Sul, ela é uma região mais fria, obviamente mais amena, porque a incidência solar não é tão grande, tá ok? Então, nós temos aqui a presença de 2 trópicos, trópico de Capricórnio e trópico de Câncer. Também tem a linha do Equador, que quanto mais perto da linha do Equador a região é mais quente, tá ok? Então o Brasil também, ele tem essa característica. E o clima do Centro-Sul, ele pega parte do território na zona intertropical, como eu falei para vocês aqui no texto. Vamos então para a hidrografia do Centro-Sul. Quais são as características? Nós temos aqui a presença de vários rios, tá? A bacia hidrográfica do Centro-Sul, ela é bem significativa, bem importante. A gente observa a presença, por exemplo, do Rio São Francisco, que é extremamente grande, passa, né, por uma região, sua extensão, ela é bem considerável, e vocês podem observar isso a partir da página 216, ok? Rios abastecem outros rios. O grande volume de chuvas, ele vai fazendo isso, ele vai fazendo esse processo de abastecimento dos rios também, e alguns deles, como por exemplo São Francisco, vão alimentando outros rios, né, porque eles se interligam ao longo das suas bacias hidrográficas, tá ok? Então a gente pode observar que tem rios caudalosos, certo? Que são rios de grande fluxo de água. Então nós temos aqui São Francisco, Paraná, Uruguai, Leste, Sudeste, Araguaia, Tocantins, Paraguai. Beleza? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 aqui, como vocês podem observar nessa imagem que eu trouxe para vocês. E nós temos a presença de 3 bacias. Bacia do Paraguai, que é em território brasileiro, ela ocupa principalmente a planície do Pantanal, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde ocorre um intenso processo de inundação do verão. Inclusive essa região aqui, ela ela tem um acontecimento, né? Obviamente não é uma coisa que a gente possa descaracterizar, sabe? A gente deixar de lado. É importante a gente falar o que é importante a gente destacar, além do que a gente já falou. A bacia do Paraguai, ela tem um pouco de declividade. O que isso significa? Né? Que significa que ela não é tão extensa e tão alta, ok? O que é declive? Declive é aquela queda, tá? Aclive é aquela subida. E devido a isso, ela não apresenta um potencial hidrelétrico muito grande. Professora, como assim potencial hidrelétrico? Hidrelétrico mesmo, pessoal, daquilo que vocês estão pensando, hidrelétricas. Então, ela não vai produzir facilmente energia, né? Ela não serve para
ela não serve tanto como outras, tá? Como por exemplo outros potenciais elevados de hidráulico, como a bacia do Paraná, tá? Por quê? Porque ela tem uma pequena declividade e a bacia do Paraguai ela apresenta um potencial hidrelétrico pequeno, mas permite, em contrapartida, aquilo que eu coloquei aqui no texto para vocês, uma navegação por quase, tá? Toda a sua extensão. Nem toda a sua extensão é permitível navegar, tá bom? Em contrapartida, nós temos aí a bacia do Uruguai com curta extensão, ok? Ela também não possui um aproveitamento hidrelétrico significativo, passando pelos estados aí de Santa Catarina, tá? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa bacia apresenta pequeno aproveitamento hidrelétrico, a navegação atual, ou seja, sem a necessidade de construção de barragens e eclusas. Professor, o que são eclusas? Eclusas são construções realizadas no mesmo nível do rio. Inclusive vocês podem observar como que uma usina lá na página 217, para que vocês possam identificar melhor, que fica no mesmo nível do rio, tá? Sem a necessidade de construção de barragens e eclusas, ocorre em pequena escala, tá? E a bacia do Paraná. Professora, o que eu preciso destacar aqui? Você precisa destacar que bacia do Paraguai e bacia do Uruguai não apresentam grande aproveitamento hidrelétrico. Ambos têm pouco aproveitamento hidrelétrico. Ambas têm uma extensão consideravelmente pequena, tá? Não tão grande como, por exemplo, a bacia do Paraná, a maior bacia hidrográfica do Centro-Sul. Logicamente, eu estou falando só de bacias do Centro-Sul, tá bom? Só desse complexo regional Centro-Sul. Ela apresenta em território brasileiro uma variação relativamente grande no relevo e com isso elevado potencial hidrelétrico. Qual apresenta potencial hidrelétrico elevado? Bacia do Paraná. Para aproveitá-lo foram construídas várias usinas hidrelétricas que juntas garantem a maior produção de energia hidrelétrica do Brasil, tá? Obviamente a gente vai continuar na próxima aula falando sobre o complexo Centro-Sul e obviamente os outros módulos também, tá? Então me acompanha pela Agenda Edu, me acompanha aqui no YouTube e não deixe de participar das nossas lives de geografia toda segunda-feira. Tchau, tchau, guerreiros, até mais.